Você já parou para olhar nos olhos de um gatinho abandonado na rua, miando de fome, fraco, com o corpo tremendo, até que uma mão se estendeu? Não foi milagre, foi escolha. E essa escolha mudou tudo. Quer saber como esse pequeno ser virou símbolo de esperança? Inscreva-se agora, porque histórias reais como essa não podem passar despercebidas. A rua não tem coração. Asfalto quente, lixo acumulado nas sarjetas, o som de carros passando rápido. Ninguém olha para baixo, ninguém nota o que se arrasta entre os pés apressados. É ali, entre caixas rasgadas e restos de comida apodrecida, que ele aparece. Um filhote de gato, listrado, magro como um osso, com costelas marcando o corpo como grades de uma prisão invisível. Ele não tem nome, não tem dono, só tem fome. Uma fome antiga que já passou da barriga e chegou aos olhos, agora opacos, mas ainda brilhantes de uma esperança teimosa. Seus miados não são agudos nem chamativos, são roucos, fracos, como se cada som exigisse mais energia do que seu corpo conseguia produzir. Ele tenta se erguer, mas as patinhas traseiras tremem, falham. Ainda assim, insiste, porque sobreviver é instinto. E sobreviver sozinho, naquela idade, estimada em menos de 3 meses, é quase impossível. Cada respiração é uma batalha. Cada minuto, um milagre adiado. Ninguém sabe há quantos dias ele está ali. Talvez tenha sido abandonado. Talvez tenha nascido na rua, fruto de um acaso cruel. O que se sabe é que, naquele canto esquecido de uma avenida movimentada, ele era invisível. Até que alguém, por acaso ou destino, olhou 2 vezes. E olhar 2 vezes, quando o mundo olha 0, já é um começo. A cidade segue seu ritmo impiedoso. Entregadores correm, pedestres digitam no celular, cachorros de raça passeiam com coleiras de couro genuíno. Enquanto isso, o gatinho se encolhe sob uma sombra mínima, protegendo-se do sol que queima sua pele sem pelos suficientes. Ele lambe as patas, não por limpeza, mas para tentar aquecer o corpo com o pouco calor que ainda consegue gerar. É desesperador ver tanta vida lutando contra a ausência de cuidado. Então, acontece, não com fanfarra, não com câmera lenta. Acontece devagar, como as coisas verdadeiras acontecem. Um passo desacelera, um olhar se fixa. Uma bolsa é aberta e do fundo dela surge uma embalagem simples, ração úmida, ainda fechada. A pessoa se ajoelha, não fala nada, só abre o sachê. O cheiro se espalha e pela primeira vez em dias, talvez semanas, o gatinho ergue a cabeça. Não por instinto de fuga, mas por instinto de confiança. A primeira refeição foi lenta, cuidadosa. O gatinho não atacou a comida. Ele se aproximou com medo, farejou, recuou, voltou. Cada movimento era um cálculo de sobrevivência. Será seguro? Será veneno? Será ilusão? Afinal, nas ruas, nem toda oferta é generosidade. Muitas vezes é armadilha, mas o cheiro era real, a textura quente. E quando a língua finalmente tocou a ração, algo se desfez dentro dele. Não só a fome, mas também parte do terror. Ele comeu, devagar, com pausas para respirar, como se estivesse reaprendendo a viver. A pessoa não tentou pegá-lo, não forçou contato. Apenas ficou ali, sentada na calçada, com as costas apoiadas num poste, observando. Sabia que a confiança não se conquista em minutos. Se constrói em gestos repetidos, em silêncio respeitoso. Passaram-se 22 minutos até que o gatinho terminasse de comer. E mesmo saciado, não fugiu. Ficou a menos de 1 metro de distância, deitado de lado, com o peito subindo e descendo rápido, não de medo, mas de exaustão física. Seu corpo estava pedindo descanso, mas sua mente ainda não permitia. Naquela noite, a mesma pessoa voltou. Levou uma caixa de papelão forrada com uma toalha limpa, água fresca e mais comida. Deixou tudo discretamente perto do local onde o tinha visto pela manhã. E mesmo sem saber se ele ainda estaria ali, esperou.
por 40 minutos. Até que, por trás de um monte de entulho, 2 olhos azuis reapareceram. Ele vinha mancando levemente, provavelmente uma lesão antiga, talvez uma queda, talvez um chute. Mas veio, e dessa vez bebeu água antes de comer. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu, sem pressa, sem expectativas, apenas presença. O gato começou a associar aquela figura ao alívio, à segurança. Começou a esperar, a sair do esconderijo antes mesmo de ouvir os passos, a esfregar a cabeça levemente no calcanhar da pessoa. Um gesto mínimo de afeto, quase imperceptível, mas carregado de significado. Era o primeiro obrigado da sua vida. E foi nesse 5º dia, um sábado úmido com cheiro de chuva no ar, que ele permitiu o toque. Não foi um abraço, não foi um colo. Foi só a ponta dos dedos passando suavemente entre suas orelhas. Ele fechou os olhos, respirou fundo e pela primeira vez ronronou. Um som fraco, rouco, como se o ronronar também tivesse ficado enferrujado pela ausência de carinho. Mas estava lá, vivo, real. A prova de que, mesmo depois de tanto abandono, o coração ainda sabia bater com esperança. A decisão de levá-lo para casa não foi tomada naquele dia. Foi amadurecida em silêncio, durante uma noite de insônia. A pessoa sabia que alimentar era um começo, mas não era suficiente. O gatinho estava fraco demais para continuar nas ruas. Parasitas, desnutrição severa, infecção nos olhos, tudo visível agora que a sujeira começava a sair e a luz do cuidado revelava o que o abandono escondia. Ele precisava de um veterinário e, mais do que isso, precisava de um abrigo. Mas trazê-lo para dentro não era simples. Havia preocupações reais. Outros animais em casa, alergias de familiares, o tempo necessário para reabilitação. E, acima de tudo, o medo de falhar com ele outra vez. No dia seguinte, levou uma caixa de transporte. Não a abriu de imediato. Deixou-a no chão aberta, com um cobertor macio e um pouco de ração no fundo. O gatinho, curioso, farejou, entrou e saiu. Entrou de novo. Ficou 1 minuto lá dentro. Era o suficiente. Na terceira tentativa, com movimentos calmos e voz baixa, a pessoa o envolveu com uma toalha. Não para imobilizar, mas para acolher. Ele não se debateu, não urrou. Apenas encolheu-se, tremendo, mas sem resistir. Era como se soubesse, no fundo do seu instinto mais antigo, que aquela não era mais uma ameaça, era uma passagem. A clínica veterinária recebeu o caso com urgência. O peso, apenas 980 gramas, menos da metade do esperado para sua idade. Exames mostraram anemia grave, verminoses ativas, infecção bacteriana nos olhos e sinais de desidratação crônica. O veterinário foi direto. Se mais 2 dias tivessem passado, ele não estaria aqui. A medicação começou na hora. Antibióticos injetáveis, vermífugo, fluidoterapia subcutânea. Enquanto isso, o gatinho dormia, enrolado no colo de quem o trouxe, como se finalmente tivesse permissão para desligar o modo de sobrevivência e simplesmente existir. Os primeiros dias em casa foram de adaptação lenta. Um cômodo separado, limpo, aquecido, uma antessala entre o caos da rua e o afeto pleno do lar. Ele observava tudo: o som da geladeira, o barulho da água no copo, o movimento das cortinas. Tudo era novo, tudo era potencialmente perigoso. Mas aos poucos começou a explorar. Primeiro um canto, depois o tapete, depois o sofá, onde numa tarde de sol deitou-se pela primeira vez de barriga para cima, patas no ar, totalmente exposto. Um gesto de total entrega, um sinal de que o ambiente não apenas o abrigava, o acolhia. E foi nessa semana que ele ganhou um nome. Não um nome fofo ou engraçado, mas um nome com peso: esperança. Não porque a pessoa acreditasse em clichês, mas porque, naquele corpo frágil e resiliente, estava a prova viva de que, mesmo quando tudo desaba, ainda é possível recomeçar.
e que às vezes recomeçar é só uma questão de alguém decidir parar, olhar e agir. A recuperação física veio antes da emocional, como quase sempre acontece. Em 2 semanas, Esperança já pesava 1,4 quilo. As feridas na pele cicatrizaram. Os olhos, antes turvos e lacrimejantes, recuperaram o brilho azul celeste que havia sido apagado pela sujeira e pela infecção. Começou a correr. Sim, correr. Pelo corredor da casa, perseguindo raios de sol e bolinhas de papel amassado. Mas ainda havia algo. Um silêncio. Ele brincava, comia, dormia, mas não ronronava com frequência. Não pedia colo. Não se esfregava nas pernas como outros gatos fazem. Era como se ainda guardasse um freio interno, um "não confie demais, pode acabar", gravado nos músculos e nos nervos. Foi então que a pessoa percebeu. Ele não tinha medo de humanos. Ele tinha medo de perder. Cada carinho era recebido com gratidão, mas também com uma certa contenção. Como quem aceita um presente, sabendo que pode ser devolvido a qualquer momento. Em noites de chuva forte, ele sumia. Não fugia da casa, mas se escondia debaixo da cama, bem no fundo, colado à parede. Só saía quando a tempestade passava e alguém se sentava no chão, em silêncio, deixando a mão pendurada, sem exigir nada. Aos poucos, ele se aproximava. Primeiro o focinho, depois o corpo inteiro enroscando-se nos pés. Era aí que o ronronar voltava, baixo, contínuo, como um motor que só ligava quando a segurança era absoluta. Em virada aconteceu numa madrugada. A pessoa acordou com um peso leve no peito. Era Esperança, deitado sobre o cobertor, com a cabeça apoiada no braço dela. Não em cima, não pressionando, mas apoiado, como quem precisa sentir o calor, mas respeita o limite. Ele abriu os olhos ao perceber o movimento. Piscou devagar. O famoso slow blink dos gatos, sinal máximo de confiança. E voltou a dormir. Naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Não era mais "estou cuidando dele", era "nós estamos juntos". A relação havia deixado de ser de resgate para se tornar de pertencimento mútuo. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. Quem antes via uma pessoa sair cedo com uma mochila e um olhar cansado, agora via alguém voltar do trabalho sorrindo, falando sozinho no elevador. Hoje ele comeu tudo. Hoje ele subiu no armário. Hoje ele me esperou na porta. Esperança virou assunto na padaria, no ponto de ônibus. Não como o gato resgatado, mas como o Esperança, com nome próprio, com história, com personalidade. Ele começava a ocupar espaço no mundo, não como vítima, mas como indivíduo. E então, numa tarde de domingo, enquanto a pessoa lia no sofá, ele fez algo inédito, subiu no colo, não por acidente, não por impulso, mas com intenção. Ajeitou-se, deu 2 voltas sobre si mesmo, baixou a cabeça entre as pernas dobradas dela e, pela primeira vez, ronronou sem parar por mais de 10 minutos. Um ronronar profundo, constante, como um motor que finalmente encontrou o combustível certo. Não era só alívio, era pertencimento, era casa. Meses se passaram e Esperança não só se transformou, ele transformou tudo ao redor. A rotina da casa ganhou novos rituais. O despertar com patinhas leves no rosto, o som do saquinho de petiscos sendo aberto à distância de 3 cômodos, o encontro das 19 horas no tapete da sala, onde ele se deita de barriga para cima, exigindo, sim, exigindo, carinho na barriga. Ele aprendeu o nome das pessoas, não responde a qualquer chamado, mas quando ela fala Esperança, ele levanta a cabeça, olha fixo e muitas vezes vem. Não por obrigação, por escolha. Mas o mais surpreendente não foi o comportamento dele, foi o que ele despertou nos outros. Um sobrinho adolescente, antes indiferente a animais,
Passou a gravar vídeos dele brincando e postar com legendas como: "Esse cara tem mais personalidade que eu." Uma amiga que havia perdido um gato há anos e jurado nunca mais adotar, voltou a visitar abrigos. Primeiro só para ver, depois para ajudar, e hoje está no processo de adoção de um irmão de rua, também resgatado. Esperança virou ponte. Não falava, mas comunicava. Não ensinava, mas inspirava. A casa também mudou fisicamente. Prateleiras foram instaladas nas paredes para ele pular. Uma janela foi adaptada com uma rede de proteção e um banco de madeira, virando o Mirante do Esperança. Até o vaso de samambaia favorito foi perdoado após 3 ataques consecutivos. Porque, no fundo, ver ele escondido entre as folhas, com só os olhos aparecendo, era irresistível. Ele não era um hóspede. Era dono de espaços, de horários, de decisões. Quando chovia, a programação da TV era adiada, porque era dia de sessão cobertor, com ele enrolado como um croissant entre os joelhos. E aos poucos, a história dele começou a vazar para além das paredes. Fotos discretas foram postadas em um grupo local de proteção animal. Sem apelo emocional exagerado, só fatos. Resgatado em bairro, em estado crítico. Hoje, 3,2 kg, vacinado, castrado e viciado em atum e jazz suave. As mensagens começaram a chegar. Não só de elogios, mas de relatos. Vi seu post e fui atrás do gatinho que aparece no meu portão toda manhã. Hoje dei ração para 3 gatos de rua. Nunca tinha feito isso antes. Esperança, sem saber, estava multiplicando sua própria salvação. O que tornou tudo ainda mais real foi o que não mudou. Ele ainda foge do aspirador de pó, ainda odeia banho e faz questão de demonstrar com um miado teatral. Ainda arranha o sofá quando acha que ninguém está olhando e congela no ato com cara de inocência forjada. Ele não se tornou um gato perfeito. Tornou-se ele mesmo, com traumas superados, sim, mas com personalidade intacta. E é justamente isso que prova que a história não é idealizada, é verdadeira. Porque recuperação não é apagar o passado, é carregá-lo com menos peso. Certa manhã, ao revisar as fotos do celular, a pessoa se deparou com um contraste que parou seu coração por 2 segundos. A primeira foto, tirada no 3º dia, ainda na rua, mostrava um gato esquelético, com os olhos inchados, o pelo opaco e embaraçado, deitado sobre uma laje rachada, quase fundindo-se ao cinza do concreto. A última foto, feita na véspera, era dele esticado no parapeito da janela, banhado pelo sol da manhã, pelo brilhante, corpo musculoso e definido, olhar tranquilo, uma das patas dianteiras esticada com elegância, como um felino de revista. Entre essas 2 imagens, havia 147 dias, menos de 5 meses, e, no entanto, uma vida inteira recomeçada. Mas o que mais chamou a atenção não foi a aparência, foi o olhar. Na primeira foto, os olhos eram de sobrevivência, alerta máximo, dilatados, como se cada som fosse uma ameaça. Na última, os olhos eram de presença, focados no horizonte, mas relaxados, como quem sabe que pode desviar o olhar sem correr perigo. É nisso que se mede a cura. Não no peso recuperado, não nas vacinas aplicadas, mas no direito de olhar para longe sem medo. Ele agora observa passarinhos, nuvens, carros, não como ameaças, mas como parte de um mundo que finalmente também lhe pertence. Aos poucos, ele começou a demonstrar comportamentos que só animais seguros desenvolvem. Traz objetos, não por treinamento, mas por oferecer. Uma borracha, uma flor caída do vaso, até uma meia perdida. Deixa tudo aos pés dela, como quem diz, isso achei para você. Também passou a conversar, não só miando, mas com uma variedade de sons. Um merte curto ao entrar no quarto. Um né longo quando quer atenção. Um ronco gutural de protesto quando a ração é trocada sem aviso. Cada som tem significado.
Cada um foi apreendido depois do resgate, porque antes, na rua, só havia um som, o miado de fome. Então veio o momento mais inesperado. Numa visita ao veterinário para o check-up semestral, Esperança, que no primeiro atendimento havia tremido tanto que precisou ser envolto em toalha para ser examinado, agora entrou na sala sozinho, saltou da caixa de transporte antes mesmo da porta ser aberta e calmamente subiu no colo do mesmo veterinário que o salvara. O profissional, com mais de 20 anos de experiência, ficou em silêncio por alguns segundos, acariciando as orelhas dele e disse: Isso aqui não é sorte, é escolha. Alguém escolheu não desistir, e ele escolheu acreditar. Essa frase ecoou por dias, porque é fácil romantizar o resgate como um ato heróico, mas a verdade é menos glamourosa e mais profunda. Foi um compromisso diário. Foram noites acordadas com medo de que ele parasse de respirar. Foram gastos extras no orçamento apertado. Foram escolhas pequenas, repetidas. Limpar a caixa de areia no domingo à noite, remarcar um compromisso para não deixá-lo sozinho no dia da aplicação do vermífugo, aprender sobre nutrição felina porque ração barata não bastava mais. Esperança não foi salvo em um dia. Foi construído, tijolo por tijolo, gesto por gesto, por alguém que decidiu que dignidade não tem idade, tamanho ou passado. Hoje, Esperança tem 2 anos e 4 meses. Está registrado em cartório. Sim, há quem faça isso. Um documento simples, com nome, data de nascimento estimada e uma cláusula de tutela, caso algo aconteça com sua humana. Ele dorme na cama, mas só depois das 23 vezes. Antes, prefere o ponto de observação no alto do armário do corredor, de onde controla os movimentos da casa inteira. Tem um prontuário veterinário grosso como um livro de contos, mas nenhuma emergência há mais de 1 ano. A última consulta registrou peso ideal, pelagem saudável, comportamento social plenamente adaptado, ronrona em frequência cardíaca normal. Como se felicidade pudesse ser medida em hertz. Ele ainda some quando chegam visitas barulhentas, mas agora volta mais rápido. Já aprendeu que estranho não é sinônimo de perigo. Já deixa crianças o tocarem, com supervisão, claro, e até tolera o cachorro do vizinho, desde que o encontro seja feito no seu território e com cheiro pré-aprovado. Ele não é curado, porque trauma não é doença, é memória. Mas a memória dele agora tem mais páginas boas do que ruins. E isso muda tudo. Ninguém mais pergunta de onde ele veio, com pena. Perguntam como ele é por dentro, com curiosidade. E a resposta é sempre a mesma. É alguém que escolheu confiar de novo e ensinou a gente a merecer isso. Porque o mais raro não foi ele sobreviver, foi ele perdoar. Perdoar o mundo por ter falhado com ele, perdoar o silêncio das ruas, perdoar o tempo que passou sem nome. E mais que tudo, perdoar os humanos, não com esquecimento, mas com uma generosidade ativa. Ele dá, todos os dias, o que quase lhe foi negado para sempre: presença. A história dele não terminou. Continua. Em miados ao amanhecer, em arranhões no tapete novo, em olhares trocados durante o café da manhã, em dias de chuva em que ele se enrola nos pés como uma meia viva. E continua também em outros cantos da cidade. O gatinho cinza, que agora é alimentado diariamente pelo porteiro do prédio ao lado. A campanha de castração que começou com uma doação anônima em nome de Esperança e todos os que ainda esperam. O adolescente que, inspirado por ele, virou voluntário em um abrigo aos fins de semana. A vida dele virou semente. E se você for até o mesmo canto daquela avenida, hoje com nova calçada, lixeiras organizadas e uma árvore plantada recentemente, não vai encontrar mais um gatinho faminto. Mas, se observar com atenção, verá algo ainda mais poderoso. Uma placa pequena, presa ao tronco da árvore com letras discretas. Aqui, alguém parou. E o mundo ficou um pouco melhor. Não há nome, não há data, só isso.
Porque algumas histórias não precisam de assinatura. Precisam só de serem contadas, para que, na próxima vez que alguém ouvir um miado fraco na calçada, não pense, não é comigo. Mas, e se eu for a pessoa certa, na hora certa? Se essa história tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Deixe seu like. Cada curtida ajuda mais pessoas a encontrarem histórias reais de esperança. Inscreva-se no canal, porque toda semana compartilhamos histórias que provam: o mundo ainda muda por causa de escolhas pequenas, mas profundas. Até a próxima. E lembre-se, às vezes basta parar, olhar e estender a mão.